podem se assentar. Vamos abrir as Bíblias, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou destacar 2 versículos, mas eu quero ler com vocês todo o capítulo, do 1 ao 16. Daniel, se você puder aumentar o meu retorno um pouquinho, por favor. Eu quero começar a pregar hoje uma série, na minha ideia, de 3 sermões sobre discernimento espiritual e para a vida. Então é um discernimento que eu tenho que ter na minha vida espiritual e tenho que ter na minha vida em geral. E essa mensagem, ela nasceu no meu coração quando nós estávamos embarcando lá em São Paulo, de Congonhas para Salvador. Nós tiramos aí uma semana de viagem, como eu falei, as 2 estão de férias, né? Deus foi bom para Sara e para Tereza. E Sarinha pôs no coração que ela queria ir para Salvador. E a gente não queria. Nós tentamos demover a Sara, né, filha? De todas as formas, porque a gente não queria. Viu, pastor Daniel Suicida? A gente não queria de jeito nenhum. Não, nós falamos assim, puxa, tem tanto lugar aqui em São Paulo, tanto lugar na praia. E ela falou, não, eu quero ir para Salvador. Quero conhecer Salvador, quero conhecer não sei o quê, quero visitar não sei o quê. Deu na cabeça dela e ela não abriu mão, irmãos. Não abriu mão em hipótese alguma. Conclusão, fomos para Salvador. E foi uma bênção, uma bênção. Era o Espírito Santo usando a Sara para nos forçar a termos esta experiência. Primeiro, como brasileiros. Então, eu começo essa mensagem falando como um brasileiro, e digo a você, brasileiro, se você tiver condições financeiras, vá a Salvador, porque é linda a cidade. E não só é linda a cidade, como é extremamente rica em cultura. É muito rica. Olha, eu já visitei vários lugares, vários, e eu ainda não achei um lugar tão rico em cultura brasileira quanto Salvador. Não fiquem orgulhosos, irmãos. Daqui a pouco vocês não vão descer aí. Por favor, diminuam. Convém que ele cresça. O fato, irmãos, é que vale a pena. Então, se você não visitou e tem condições, vá. Uma cidade limpíssima. Sem dúvida, hoje, é uma das mais, se não for a mais policiada do país, e com uma estrutura de conhecimento turístico fantástico. Então, foram coisas que a gente viu lá, e olha que Minas tem muita história no interior mineiro, Rio tem muita história, São Paulo tem muita história, mas Salvador está maravilhosa. Então, fica aí o desafio para você. E lá nós tivemos várias experiências, o Senhor nos deu várias experiências, né, e uma delas motivou essa mensagem que eu vou pregar aí, se Deus permitir, em 3 partes sobre discernimento espiritual. Lá eu também comprei essa camisa. Você notou que a minha camisa é diferente, né? Ou não, nem deu para ver. Essa camisa aqui é de tecido nigeriano. Eu estive na África em 1995 e uma das coisas que eu vi lá é que os africanos amam cores vivas. É uma característica do continente. Não é só de Angola onde eu estive. Eles amam cores vivas. E eu sempre quis ter uma camisa ou uma bata naquele estilo, só que quando chega aqui no Brasil é muito caro. Eu já tentei lá em São Paulo, quando eu fui no Rio, eu tentei, na faixa de 300, 400 reais para você fazer a camisa. Para trazer de lá era caro. E aí, um dia lá que a gente foi no Pelourinho,
a Tereza resolveu entrar numa galeria para olhar lá umas joias, sei lá o que era aquilo, e aí ela demorou e me deu vontade de ir no banheiro, e eu falei, vou lá dentro do banheiro. Perguntei, tem banheiro aí? Lá na porta, eu falei, tem, lá no fundo. Aí a galeria era grande, e aí eu fui andando para ir no banheiro lá no fundo, passei num quiosquezinho, pequenininho, menor do que esse tablado aqui, de largura. E tinha um nigeriano sentado. Aí eu passei perto dele, virei para ele e falei assim, o banheiro é por aqui? Aí ele ficou em pé, olhou para mim e falou assim, bom dia. Irmãos, eu nunca tinha passado por aquela experiência. Ele falou, bom dia. Aí eu parei, né? Parei, falei, bom dia. Aí ele falou assim, o banheiro é para lá. Aí eu olhei, e em cima da lojinha dele, tinha uma placa escrita assim, se você estiver procurando o banheiro, antes de me perguntar, me cumprimente. Você acredita nisso? Muita gente deve ter procurado o banheiro naquela galeria. Ai, ai, ai. A cultura, algumas partes da cultura africana são muito literalistas, como os nossos irmãos portugueses de Portugal. E essa literalidade, esse literalismo faz com que eles traduzam as coisas assim mesmo. Então, se é para cumprimentar, antes de você fazer uma pergunta, primeiro você tem que perguntar para a pessoa como ela está, você tem que saudar a pessoa. Isso é muito necessário para algumas culturas. E o que ele escreveu lá era a realidade. Aí eu cumprimentei, ele me explicou, fui no banheiro, aí eu voltei, falei, agora eu tenho que ir lá no cara, né? Falei, cara, desci, e ele vendia camisa de tecido nigeriano, cada uma mais linda do que a outra. Cornélios era o nome dele, não tinha do meu tamanho, né? Eu falei, puxa vida, Cornélio, você me dá uma lição de moral desse tamanho, eu não tenho uma camisa para você me vender. Ele falou, não, eu vou fazer uma para o senhor agora. E ligou para a costureira e fez a minha camisa. No dia seguinte nós fomos buscar, e foi uma bênção de Deus essa experiência. Mas a experiência que deu motivo a essa mensagem não foi essa. Foi uma experiência que Sarinha e eu passamos no aeroporto, Tereza passou uma parte dela, nós fomos fazer o check-in, e a fila do check-in estava imensa. Aí a Sara e a Tereza entraram na fila, e eu fui com o Mateus procurar um lugar para almoçar. O Mateus não come sempre as mesmas coisas que a gente come, então eu fui com ele comprar o que ele comia, e fomos para o lugar que nós três íamos almoçar. Como a fila estava muito grande, eu deixei o Mateus lá, e fui para a fila. Falei, eu vou lá para a fila, porque está muito grande, se elas precisarem de ajuda. Quando eu cheguei lá, a fila já tinha andado, e elas eram as próximas a serem atendidas. Elas eram as primeiras. A experiência só tem sentido porque elas eram as primeiras. Então, ela aconteceu exatamente naquele instante. Eu tinha que chegar na hora que elas estavam lá. E aí eu cheguei e fiquei na frente da fila, em vez de eu entrar num zigue-zague imenso lá no aeroporto, que o aeroporto de Congonhas, para quem não conhece, é grande, tem muita fila, está sempre cheio. Eu já fui direto, fiquei ali, e enquanto eu estava ali esperando elas serem chamadas, tinha o guichê que ia atendê-las, e tinha um guichê anterior para atender quem estava com voo urgente, aquele brasileiro que chega em cima da hora. E atrás da gente tinha uma família com 2, 3 crianças. Aí eu fiquei ali esperando desocupar, a pessoa que ia atender, atendeu a que vinha antes e foi embora. Aí não ficou ninguém da Gol para atender. Aí ficou um outro moço, que não atendia, não fazia nada, ficava parado, e a gente ficou um tempo ali naquele lugar. E, de repente, veio um senhor andando no meio, entre os guichês e a separação de todas as pessoas, um senhor idoso, ele vinha andando e pedindo, o senhor tem uma moedinha? O senhor tem uma moedinha? O senhor tem uma moedinha? Ele veio na fila, passou por nós, foi até as crianças, e depois ele foi embora. Depois ele voltou de novo. Você tem uma moedinha? E eu pensando, gente, não é possível, no aeroporto de Congonhas, ninguém entra para tirar esse homem daqui.
Que coisa mais esquisita. Como que deixa um homem ficar pedindo moedinha na fila dos guichês das maiores empresas de aviação? Porque ele estava pedindo em todas. E ele vinha. Aí, de repente, liberou, chamou, foi atendido, fizemos o check-in. Aí a Tereza foi no banheiro, eu e a Sarinha saímos para ficar esperando. Esse senhor foi nas crianças, veio, parou do meu lado e do lado da Sara e falou assim: as crianças são impressionantes. Elas me conhecem. Elas me identificam. E eu tenho identidade com elas. Lembra, Sara? Os outros têm medo de mim, mas as crianças não têm. E eu fiquei olhando aquilo e falei: tem alguma coisa aí. Não é normal isso. Né? Aí nós conversamos um pouquinho com ele, e antes de ir embora, ele nos abençoou. Ele falou: Deus abençoe, alguma coisa assim, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que Ele abençoe a viagem, o trajeto de vocês. E naquela hora veio no meu coração assim: esse homem é um anjo. Um anjo literal de Deus, para estar num lugar desse, num ambiente tão inesperado, e de repente ele vem e fala das crianças, e depois ele nos abençoa. E, irmãos, nós não demos nada para ele, e ele saiu feliz da vida, como se ele tivesse cumprido o propósito dele. Na hora me deu vontade de ir lá e segurar e falar assim: eu não deixo de você ir. Igual já, mas na hora. E eu guardei aquilo para mim, nem falei com a Sara, não falei nada foi falar na volta. Quando, meditando nestas coisas durante a viagem, eu senti a necessidade de falar sobre discernimento. Porque, queridos, falta-nos muito discernimento. E por nos faltar discernimento espiritual, nós perdemos experiências espirituais. E é isso que o Espírito Santo, então, me motivou para tratar com vocês aqui em Coríntios e começar esta série de mensagens, que, como o assunto acabou ficando longo, eu não vou conseguir terminar. Então vamos ler, abra aí a sua Bíblia, agora que você sabe o contexto. Em 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler do 1 ao 16. E você acompanha a leitura. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos ler juntos, que está na tela. É o versículo 14 e 15. Se você não enxergar a tela, está aí na sua Bíblia, o verso 14 e 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, né? É do 12 a 15. É que no meu esboço aqui eu pus do 14 e 15. 12 a 15. Vamos ler pausadamente. Leia comigo a partir do versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Até aí. Discerne todas as coisas. Pai, fala conosco mais uma vez. O Senhor que já falou de muitas formas, ministra ao meu coração e através de mim, aos irmãos que estão em casa, aos irmãos que estão aqui, dá a cada um de nós discernimento para entendermos a Tua palavra no nome de Jesus. A palavra discernimento, irmãos, vem do latim discernire, ou discernere, e significa dividir, separar, escolher. Discernir é você abrir alguma coisa para achar o cerne, e o cerne é o miolo, é a essência. Para chegar no cerne, na essência, na prioridade, você precisa separar, dividir, entender o que está lá dentro. Senão você não escolhe conhecer a verdade. E o discernimento faz parte, é uma capacidade que Deus deu à alma humana. Todo ser humano tem discernimento. Ele é fruto, ele é consequência da responsabilidade da liberdade. Por imagem e semelhança de Deus, todo ser humano tem responsabilidade, liberdade e a possibilidade de discernir, de decidir, de escolher. É assim que a humanidade cresce, discernindo, escolhendo o melhor e trabalhando pelo melhor. Nós fazemos isso a vida inteira. No entanto, o discernimento que Deus deu por imagem e semelhança ao ser humano não serve para entender as coisas espirituais. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, a sabedoria humana, ainda que seja discernimento, não é suficiente para entender as realidades, as verdades espirituais. Se fossem, os poderosos daquela época não teriam crucificado o Senhor. Então, o discernimento, por mais sabedoria que dê a um ser humano, não serve para nada se esta pessoa não desenvolver o discernimento espiritual. E o discernimento espiritual, como o próprio nome diz, é o discernimento que também foi dado ao ser humano, mas não na sua alma, no seu espírito. E o discernimento espiritual só é desenvolvido por um ser humano se este ser humano andar
com o Espírito Santo de Deus. Se ele não andar com o Espírito Santo de Deus, ele fica embotado, ele fica espiritualmente cego. E ele não entende, e aquilo que poderia ser a salvação dele, se torna em maldição e condenação. E o discernimento sobre o qual eu quero falar com vocês nesta noite é o discernimento espiritual. Bem, eu fiz uma definição um tanto quanto longa, e exatamente porque ela é longa, eu vou gastar mais de um sermão, mais de uma mensagem, para tratar com vocês. Discernimento espiritual, então, é a capacidade espiritual de entender as verdades de Deus, perceber as realidades espirituais, entender os motivos divinos que perpassam as realidades humanas, escolher a vontade de Deus, demonstrar o poder do Espírito e desfrutar os benefícios espirituais disponíveis a todo o povo de Deus. Nessa definição, tem 6 partes, que nós precisamos fazer o que com elas? Discernir. Para ficar mais fácil, eu fiz assim, ó. Então você vai identificar com clareza agora cada uma das partes dessa definição, e nós vamos tratar de cada uma delas, sendo, se o tempo der, 2 hoje. Então leia comigo. Discernimento espiritual é a capacidade Vamos começar de novo, valendo. Beleza? Valendo agora. Discernimento espiritual é e desfrutar tudo isso, irmãos, está no texto que a gente leu. Então eu quero desafiar você a ler esse texto na sua casa, aproveitar o feriado de amanhã para a gente poder trabalhar. O roxo ali ficou ruim de ler, né? Eu notei que ficou ruim. Lá na televisão está mais fácil, na tela do celular está mais fácil, mas aqui ficou ruim. É demonstrar o poder do Espírito. Lembra aí que nós lemos aí no versículo 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Vai chegar lá. Hoje nós vamos tratar da capacidade espiritual de entender as verdades de Deus e a capacidade de perceber as realidades espirituais. Pode tirar, tá, Tiago? Eu só vou voltar nessa tela no final. Primeira parte do discernimento, irmãos, é que o discernimento espiritual nos dá a condição de entendermos as verdades de Deus. E veja bem, meu amado irmão, minha amada irmã, de casa e daqui, verdades de Deus são, por natureza, verdades espirituais. A essência das verdades de Deus, a essência, o cerne, é que são verdades espirituais. A Bíblia é um livro humano, e enquanto livro humano, nos traz o registro da história do povo hebreu, nos traz o registro da criação do cristianismo. E quem ler a Bíblia com raciocínio humano, com sabedoria humana, poderá entender a história dos hebreus, poderá entender a relação dos hebreus com alguns impérios, poderá entender algumas coisas do Império Romano, do nascimento da igreja, a igreja primitiva. Pode tirar da televisão também, tá, Tiago? Mas vai ficar restrito a isso. E a Bíblia é mais do que um livro humano. A Bíblia é a palavra de Deus. E enquanto palavra de Deus, a Bíblia é o registro das relações espirituais de Deus com o ser humano.
O mais importante da Bíblia não é que a história de um povo, o povo de Israel. Algumas igrejas acabaram por priorizar a história do povo de Israel e hoje centralizam este povo na sua convivência eclesiástica. Colocaram a vida do povo de Israel como central para a igreja e ligaram a igreja à vida do povo de Israel. Mas o povo de Israel não é o mais importante. O mais importante da palavra de Deus é que Deus se relaciona espiritualmente com o ser humano. Troca de lugar com ela, sai da frente do ar-condicionado, coitado. E é isso que acontece de Adão, em Gênesis, a João no Apocalipse. Relacionamentos espirituais. Relacionamentos de Deus que desce e fala com as pessoas, se deixa ser percebido, é visualizado. Estas são as verdades espirituais. E somente o discernimento espiritual permite isso. Quem não tiver discernimento espiritual não vai entender. A sua Bíblia está aberta aí em 1 Coríntios, né? Eu estou vendo aqui. Está ligada também. Olha lá o versículo 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória, e nenhum dos poderosos desta era entendeu. Nenhum. César não entendeu, os senadores do Senado, a maior parte absoluta dos fariseus do Sinédrio, Herodes, ninguém entendeu. Porque se tivessem entendido, diz Paulo, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. E, queridos, a Bíblia continua sendo Bíblia de lá para cá, e a maior parte dos poderosos não entende patavina disso aqui. Não interessa o quanto ela esteja disponível, o quanto ela esteja acessível. As pessoas vão abrir, vão ler e não vão discernir, porque lhes falta discernimento espiritual, que é o tema da minha série de mensagens. Agora, queridos, não só muitas pessoas não vão entender, como muitos cristãos também não. Porque enquanto verdades espirituais, nós sabemos, por conceituação da verdade, que verdade só tem uma, sempre, sobre um assunto. Não tem como você ter duas verdades diferentes sobre um assunto só. Não tem jeito. Quando você tem duas verdades diferentes, contraditórias sobre um assunto só, uma anula a outra. Ou uma é mentira e a outra é verdade, ou a outra que é verdade e a uma é mentira, ou as duas são mentira. Porque verdade, por natureza filosófica e conceitual, só existe uma sobre um único assunto. Isso foi o que Deus fez. E mesmo no ambiente cristão, nós temos algumas diferenças e dificuldades de ter discernimento espiritual. Vou dar alguns exemplos claros para vocês. Por exemplo, a possibilidade de viver sem pecado nesse mundo. Nós temos igrejas, teólogos, homens fiéis ao Senhor, que afirmam categoricamente que enquanto a pessoa viver nesse planeta, enquanto ela não for para o céu, ela não pode viver sem pecado. E tem pessoas, como eu, por exemplo, que digo que é lógico que pode viver. Como são informações contraditórias, ou eu estou errado, ou quem afirma o contrário está errado. Então, o discernimento espiritual nos permite chegar a uma verdade, e é só o discernimento espiritual. E o Senhor não tem duas verdades, porque nós somos ambos povos de Deus. Não é porque eu sou um homem de Deus e o outro pastor que pensa diferente de mim é um homem de Deus, que o Senhor vai fazer uma concessão. A verdade de Deus não leva em conta as pessoas. Ela é verdade antes das pessoas existirem. Por exemplo, tipos de batismo. Tem gente que fala assim, não, o batismo certo é imersão. Aí outras pessoas falam, o batismo certo é aspersão. E bate o pé. Fala, não, a Bíblia diz. Falta discernimento espiritual. Outro exemplo, perda da salvação ou não. Tem gente que fala, não, crente nunca perde a salvação. Aí tem gente que é crente fiel ao Senhor e fala, lógico que perde.
Então, o discernimento espiritual, dado pelo Espírito e pela intimidade que você e eu podemos ter com Ele, nos conduzirá a toda a verdade. A centenária briga entre os calvinistas e arminianos. Um dos dois grupos está 100% errado, porque eles são completamente contraditórios. E todos dois são cristãos autênticos. Amam ao Senhor da mesma forma. Mas um dos dois, irmãos, está muitíssimo errado. Um é heresia. Não tem como. Então, o discernimento espiritual é que nos permite chegar à vida eterna. Eu vou esmiuçar aqui um ponto que eu deduzi, que é o casamento continuado no céu. Ensinei isso lá na nossa igreja no passado, depois eu parei, mas ainda não li em livros de teologia. Mas a maior parte dos livros de teologia e dos teólogos ensinam com clareza que quando a pessoa vai para o céu, acabou esse trem de casar, de ficar casado, acabou. Você vai para o céu, você vai ser como os anjos. E a Bíblia diz o quê? Que os anjos não se casam, nem se dão em casamento. E esse é o conceito tradicional da teologia. E eu nunca fui muito a favor desse conceito, nunca. Eu pensava assim, puxa, a gente vive casado na terra, com tanta dificuldade, briga tanto, né? A gente rói o osso. Aí chega no céu, na hora de comer o filé mignon, vai mulher para um lado, homem para o outro. Não pode isso. E eu estudava, e um dia o pai e a mãe da Teresa, que também são o pai e a mãe da Lina, morreram no acidente. Os dois morreram juntos. Deus deu a eles esse prêmio. Um morreu, 5 minutos depois a outra morreu. Morreu primeiro o pai, depois morreu a dona Mafalda, minha sogra. E quando eles morreram, na minha busca, o Espírito Santo me deu esse discernimento. É lógico que eles continuam casados no céu. Não só porque eles viveram uma vida e plantaram um bom casamento, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de famílias. Ele é Deus de Isaac, Ele é Deus de Jacó, e Ele é Deus do avô, do Abraão. Inclusive, queridos, esta informação que o Senhor dá assim, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, Ele dá no contexto de pergunta sobre como vai ser a vida no céu. Os saduceus chegaram e perguntaram assim, Senhor, lá no céu como é que vai ser? De quem que esse cara aqui vai ser, essa mulher vai ser marido se ela teve 7 maridos? De quem que vai ser? E o Senhor falou, vocês erram porque não conhecem nem a verdade, nem o poder do Espírito que conduz ao discernimento da verdade. Eu não tenho dúvidas, pelo discernimento espiritual, que nós vamos continuar casados no céu. Porque o Senhor fez o casamento para desfrutarmos vida em família. E hoje, irmãos, eu ainda não ensinei, né, essa parte eu já ensinei com detalhes na igreja alguns anos atrás, mas eu já evoluí essa doutrina. Eu tenho cada heresia maravilhosa sobre ela, que vai deixar o cabelo dos teólogos carecas em pé. Vai nascer cabelo rápido. Porque a graça do Senhor para a vida no céu é a graça de vida em família. Então a verdade de Deus, ela é apreendida pelo discernimento espiritual. Se você quer conhecer a verdade, busque o Espírito Santo de Deus. Sua Bíblia está aberta aí, ou ligada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Lucão, faz um favor para mim. Pega um pouquinho, você que está mais perto. Um pouquinho não, pode encher o copo de água gelada. Mas Deus o revelou a nós
por meio do Espírito. Revelou o quê? O mistério oculto de Deus. Nós lemos muitas vezes o versículo 9, que diz assim: todavia, como está escrito, e aí Paulo cita o texto do profeta Isaías 64, versículo 4. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E muita gente cita esse versículo falando: olha, a gente não pode saber o que tem no céu. Olho nenhum viu, obrigado, meu irmão. Ouvido nenhum percebeu. Mas o versículo seguinte diz: Deus nolo revelou. Pelo Espírito, o Espírito é aquele que revela a verdade. Se você tiver uma vida que busca a verdade, se você tiver uma vida que busca o Espírito Santo, você vai conhecer a verdade de Deus. Tanto a verdade conceitual geral, digamos assim, a verdade filosófica das coisas espirituais, a verdade teológica das coisas espirituais, como vai conhecer a verdade das coisas de Deus para a sua vida. É uma parte da definição. As motivações divinas que perpassam a minha vida. Vamos dar o exemplo da nossa viagem. Sarinha queria ir, nós não queríamos. Nós nos submetemos à vontade dela e era a vontade de Deus que a gente fosse. Por várias razões, várias. E uma delas é para que eu pregasse essa mensagem. Então, não só eu aprendo a verdade de Deus conceitual das coisas, mas com discernimento espiritual, eu descubro aquilo que a maior parte dos cristãos normalmente tem dificuldade: o que Deus quer para a minha vida. Não é essa uma grande dúvida? O que será que Deus quer para mim? O que será que Deus quer para a minha vida em termos de profissão, de casamento, de prática, de escolha para amanhã? Pois bem, se você desenvolver o discernimento, o Espírito Santo vai falar com você. Ah, ele vai. Mas isso eu vou elaborar nos dias seguintes. Quero passar para o segundo ponto da minha definição. Volta lá, Tiago. Primeiro ponto, então. O colorido. Isso. Falta só ligar aqui a tela. Deixa o controle do PowerPoint daqui com o Daniel, que enquanto você faz aí, ele já liga aqui sempre. Capacitação espiritual para entender as verdades. Mas junto com as verdades, eu preciso perceber as realidades espirituais. Porque as verdades espirituais não andam dissociadas das realidades espirituais. E aí nós voltamos para o versículo 10. O 9 e o 10. Pode tirar, Tiago. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando eu li esse versículo, de novo, agora preparando esta mensagem, eu me lembrei de uma frase escrita por William Shakespeare no ano de 1600. E a frase é a seguinte: há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Essa frase foi dita por Hamlet a Horácio, na peça que leva o nome do Hamlet. E conversando então com o seu colega, com o seu amigo, ele disse assim: há mais coisas do que a gente pode ver, ouvir e imaginar entre o céu e a terra. Irmãos, Shakespeare estava 100% certo. 100%. Porque tem muita coisa que a gente não entende. Muita coisa que a gente não compreende e que pessoa alguma desse mundo vai compreender se não tiver discernimento espiritual. Vamos fazer uma conta rápida de matemática. O cristianismo
é ainda a maior religião do mundo. Vai perder esse posto, mas ainda é. Mas o cristianismo não representa nem 20% da população. 80% não são cristãos. Bem, desses 20%, a maior parte dos cristãos são cristãos religiosos, normalmente ortodoxos, que têm na prática religiosa sua prioridade e não no relacionamento com Deus. Então vamos ser bondosos, vamos tirar metade desses 20, sobram 10%. Se 10% da humanidade tiver uma intimidade intensa com o Espírito Santo de Deus, apenas uma em cada 10 pessoas tem discernimento espiritual para entender de fato o que se passa entre o céu e a terra. É muita cegueira, irmãos. E dada a estatística e o que acontece na história, e como nós observamos a história da crucificação de Jesus até hoje, eu posso dizer, olha, 10% é muito boa vontade da minha parte. Nós estamos aí em processo de saída da pandemia mundial, e nós não vemos um mundo se curvando em oração, buscando a Deus, se convertendo, se arrependendo dos seus pecados. Nós vemos um mundo ávido para voltar ao normal, para desfrutar dos seus prazeres, para voltar à sua soberba individual e pessoal, à sua soberba social, e não para glorificar o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Falta discernimento espiritual para perceber as realidades. E as realidades só podem ser percebidas usando agora o versículo 64:4 de Isaías, que Paulo cita aqui, se a gente tiver ouvido para ouvir, olho para ver e mente para imaginar. Vamos tratar do ouvido para ouvir, que é o que primeiro Paulo fala: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Irmãos, a realidade espiritual mais clara que salta na Bíblia é que Deus fala. Deus fala audivelmente. Deus é um Deus que gosta de falar. Ele gosta mais de falar do que de ouvir. Engraçado isso, né? Mas pastor, não é bom orar? É ótimo orar, Deus gosta de ouvir, mas Ele é um Deus que fala e fala muito. É esse o registro bíblico de um Deus que abre a boca e quer falar. Se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos ver Deus falando direto. Alguns são claríssimos, como por exemplo, Deus falou e Samuel, aquele jovem adolescente, ouviu com esse canal auditivo. Você sabe que para que a gente escute a voz de alguém, há todo um processo físico envolvido. O ar mexendo com as ondas sonoras percorrendo o ambiente espacial, o nosso ouvido decodificando, a nossa mente entendendo o código. Pois bem, naquela noite, talvez madrugada, uma voz ecoou no ar, no quarto do Samuel. E aquele menino ouviu alguém dizer assim: Samuel, acorda aí, menino. E ele ouviu. Queridos, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão e as pessoas estavam ali reunidas, eles ouviram mais do que um nome. O Senhor, do alto do céu, disse assim: este é o meu Filho amado. É a articulação de um período inteiro, com verbo, sujeito, predicado. Nele eu me alegro. Quando Paulo ia com seus amigos para Damasco prender cristãos, uma realidade espiritual perpassou a realidade material. E Saulo e os amigos dele ouviram a seguinte pergunta: Saulo, por que você me persegue? O fato é que o nosso Deus é Deus que fala.
Deus ama falar, ama dizer, ama articular palavras. E Ele gosta de falar palavras com as pessoas. O Senhor nos conhece. Ele gosta de falar assim: Tereza. O Senhor falou com a Tereza ontem. A Tereza está lá no quarto, final da manhã, na hora do almoço. Estava lá no quarto, eu estava na sala, a Tereza estava no quarto, e de alguma forma, a Tereza ouviu assim: Tereza, vá visitar a Eleusa e leve uma palavra para ela. Aí a Tereza veio lá do quarto e falou: Deus falou comigo, eu tenho que ir lá na Eleusa. Aí eu falei: Tereza, está na hora do almoço. Aí ela falou: mas Deus falou comigo. Eu falei: então liga para a Deliene. Aí a Tereza ligou para a Deliene e a Eleusa estava no supermercado. Não é isso? Fazendo compra para o almoço. Foram comprar mandioca. Aí a Tereza falou: é o seguinte, eu quero ir na sua casa. Que horas? Agora. Ela falou: então vai, daqui a pouco eu chego lá. E nós fomos mesmo. Irmãos, quando as coisas não é para dar certo, não dão. É ou não é verdade? Você pode fazer o que for, pode fazer o esforço que for, pode mover o mundo, se não é para dar certo, não dá. Mas quando Deus fala, nada pode impedir a palavra de Deus. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz tremer a terra, a voz do Senhor cumpre todos os propósitos de Deus. E o Senhor queria que a gente fosse lá. E nós fomos lá, deu a palavra rapidinho, e vazamos, para deixar eles fazer o almoço. Lucão achou até que a gente queria almoçar lá, né, Lucão? Mas era só palavra de Deus mesmo. Deus fala, irmãos. E se você não tiver ouvidos, você não vai ouvir. E Ele quer falar, como eu disse, com a Cris. Quer falar com cada um individualmente. Quando você abre as cartas do Apocalipse, o Senhor Jesus diz assim: conheço você, conheço as tuas obras. Eu sei quem você é, eu sei onde você mora, eu sei o trabalho que você tem, eu sei a dificuldade que você passa. E Ele conhece cada um dos nossos problemas. Ele conhece cada uma das nossas dificuldades. Ele conhece cada uma das nossas alegrias. E quando Ele tem um propósito, se você tiver discernimento espiritual, você vai ouvir a voz do Senhor e a vontade dEle vai cumprir na sua vida. Essa camisa que eu estou vestindo prova isso. Porque o Senhor tinha um plano, e alguém ouviu, e foi firme. Mas para isso nós precisamos treinar os ouvidos espirituais. Não é assim que ele termina as 7 cartas? Quem tem ouvidos espirituais. Se ele diz quem tem, é porque muitos não têm. E, meus irmãos, são muitos daqueles que podem ouvir, porque quem não tem discernimento no mundo não vai ouvir de jeito nenhum, só por milagre. Mas muitos que têm não ouvem nada, porque não têm os ouvidos afinados. Então eu quero dizer para você, como treinar os ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Primeiro, tenha certeza que Deus fala nas orações. Tenha certeza que Deus fala nas orações. Você pode repetir comigo? O meio mais comum, prático, real de Deus falar é através das orações. Na Bíblia, de capa a capa, quem mais ouviu a voz de Deus era quem mais orava. Na história do cristianismo, quem mais ouviu a voz de Deus é quem mais tinha tempo de oração. Parênteses, propaganda e marketing. Começou na quinta-feira o Jericó, fase 21. É isso mesmo, pastor Marcelo? 21 fases de busca da presença de Deus através, prioritariamente, da oração. Oração e leitura da Bíblia.
Então eu quero dizer para você que está em casa, para você que está aqui, se você não entrou no Jericó 21, o limite para entrar no 21 fecha hoje meia-noite. Tiago, se não pôs, vai pôr agora lá no chat o link para quem está em casa clicar e entrar. E você peça para o pastor Marcelo, ele te manda, ou peça para mim. Porque o Jericó é um método de você ser cobrado para orar. Porque, irmãos, orar todo dia não é fácil. A gente faz muita coisa todo dia, mas se você não tiver um policial nas suas costas, dizendo, vai orar agora, vai orar agora, vai orar agora, você não vai orar. Porque o mundo não deixa você orar, a sua carne não quer que você ore, e o diabo trabalha contra a sua oração. Você precisa ter disciplina, rigidez de um soldado. E o Jericó é um instrumento de Deus para nos fazer isso. Então use o Jericó, foi dado pelo Espírito de Deus aqui. Irmãos, nós temos parceiros de oração hoje no mundo que participam do Jericó. O grupo Jericó Intercessão, as pessoas amam participar do Jericó Intercessão, amam. Pessoas que nós nunca vimos, muitos dos que conversam comigo eu nunca vi na minha vida, mas estão lá e são parceiros de oração. Então use o Jericó, porque o caminho primeiro, mais essencial para você afinar o seu ouvido é através da oração. E a oração que treina a ouvir Deus precisa de 3 coisas. Primeiro, tempo fixo diário. Tempo fixo diário. O horário que você para tudo e vai orar. E tu, quando orares, lembra quem falou isso? Entra no teu quarto, fecha a porta, desliga a televisão, desliga o rádio, desliga os aplicativos, deixa só a Bíblia ligada, desliga tudo, fica no seu quarto sozinho, e o seu pai que te vê em secreto, te recompensará. Então, se você quiser afinar, tem que ter tempo de oração diário. Diário. Ah, pastor, não precisa. Precisa sim. E eu não estou brincando, irmãos. Se você não tem, é porque você não quer ter discernimento espiritual. É um problema seu. Mas que o discernimento espiritual vem através da oração, vem. E quem ora sabe disso. Quem ora sabe a diferença que é começar um dia sem oração, passar um dia sem oração e passar um dia com oração. Tem ou não tem diferença? Total. Segundo, não só tempo fixo, mas tempo longo. Longo. Não é oração 3 minutos. Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. É a oração da noite. Sabe a oração da noite? A pessoa, puxa, eu não orei hoje. Senhor, eu vou orar aqui agora. Aí ele deita na cama, põe a cabeça no travesseiro, fala, Senhor, eu quero começar te agradecendo por esse... Nem o dia ele acaba. Já dormiu. Na realidade, irmão, se alguém tiver insônia, é só desenvolver a prática da oração noturna. Pode saber, se você não tem facilidade de dormir, começa a orar de noite. O diabo vai fazer você dormir rapidinho. Não estou brincando. Se você, eu não consigo, começa a orar, sabe, deita na cama, pode ajoelhar, até ajoelhado a pessoa dorme orando. É impressionante. Porque a última coisa que o diabo quer é que alguém tenha um hábito longo de oração. E a oração longa, só a oração longa sozinho. Sozinho, tá, irmãos? Porque oração longa, quando tiver todo mundo em culto, é complicado. Se for culto de oração, não tem problema. É igual a gente vai no monte. No monte é adoração longa, vigília, 24 horas. Mas na hora do culto, se você começar uma oração junto com a gente e ficar 10 minutos orando, metade das pessoas já foi embora. Um pastor amigo meu, que inclusive usa roupas coloridas como essa que eu estou usando, ele fala, pastor Jeremias, ele falava assim, quando alguém for orar perto de você, se ele estiver orando ali até 2, 3 minutos, você ora com ele. Se ele estiver orando acima de 3 minutos, você ora por ele. Se ele passar de 6 minutos, você ore contra ele.
Se você estiver no culto, né? Mas quando você está sozinho, você precisa desenvolver tempo longo. Porque é no tempo longo que você aprende o terceiro ponto: silêncio. Ficar em silêncio e aprender a ouvir o Senhor. E você vai afinar o seu ouvido quando você fica em silêncio. Você fala pouco. Você fala: Deus, fala comigo. Fala comigo. É um treino. É o treino da meditação. E só vem para quem treina. Essa igreja aqui que cresceu junto comigo, aprendeu isso. Várias pessoas no começo dessa igreja não sabiam ouvir o Senhor. Me lembro direitinho do nosso início. Alguns chegavam e falavam assim: pastor, mas como que faz? Eu falei: vamos orar, eu também não sei direito. Porque eu sempre aprendi a orar falando. Foi a forma que eu aprendi, na realidade, foi como as pessoas me ensinaram. E eu não posso culpar as pessoas, porque faltava-lhes discernimento espiritual. E então eu mergulhei nessa prática e eu aprendi a ouvir o Senhor orando em silêncio, ficando calado, deixando o Espírito Santo falar. E, meus amados irmãos, o Espírito de Deus fala. Ele fala. O discernimento espiritual nos permite perceber as realidades, e a primeira das realidades é que Deus fala. A segunda e última, para encerrar a mensagem de hoje, é que Deus aparece. O texto diz assim: nenhum olho viu. Na realidade, é isso que está escrito lá em Isaías 64:4. Deixe marcado aí 1 Coríntios 2 e abra lá para você ver Isaías 64:4. Paulo faz uma adaptação livre desse versículo, que eu gosto bastante, sei de cor, e é um versículo maravilhoso. 64:4 de Isaías. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. É desse texto que Paulo está extraindo aquele versículo e adaptando, livremente. Do que Isaías está falando? Está aí aberto? Versículo 1. Se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti, pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti, e os olhos viram. Não foi isso? Os olhos viram o poder de Deus. Os olhos viram o monte Sinai tremer. Os olhos viram as pragas descerem. Os olhos viram o mar se abrir, o rio ser parado. Os olhos viram o poder de Deus em ação. Queridos, as realidades espirituais precisam ser vistas. Por isso que Paulo diz assim: quando eu estive entre vocês, eu decidi não saber nada da sabedoria humana, a não ser demonstrar o poder de Deus. Deus é um Deus que se mostra. Isso está escrito na Bíblia inteira e faz parte da minha vida e da sua. E o que eu preciso, então, para desfrutar de olhos que enxergam? Me faz lembrar aqui do servo de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Abra lá. 2 Reis 6, 17.
Vou ler a partir do 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que eu preciso saber sobre a questão das realidades espirituais? Primeiro, elas estão aí. Quer você veja, quer não veja. Quer você creia ou não creia. Ah, eu não acredito nisso. Azar seu. Não é a sua crença que diz que existem realidades espirituais. E a menos que esteja escrito nesse livro que Deus mudou a forma dele agir, e não está, o mesmo Deus que agiu com Adão é o mesmo Deus que agiu até João e continua agindo até hoje. Então as realidades espirituais estão aí, bem detectadas por Hamlet. Tem mais coisas entre o céu e a terra do que eu posso imaginar. Elas estão aí. E nós temos algumas certezas sobre elas. Primeira, existem anjos de Deus que nos cercam. Os anjos de Deus estão aí. Ah, irmãos, eles estão aí. Eles escutam as nossas palavras. Eles participam das nossas vidas. E, meus irmãos, eu tenho trabalhado com essa igreja para que realmente busque as coisas do Espírito. E não é nem por causa da igreja em si, é por causa da sua vida. Porque o culto vai acabar agora mesmo. Nem sei que horas são. Nem sei se já acabou meu tempo. Que horas são aí? Hã? Ah, está quase acabando. Falta 50 minutos. Vai acabar. E você vai para uma vida inteira, uma semana inteira. E meu irmão, minha irmã, as realidades do Senhor vão com você. Os anjos do Senhor vão com você. A palavra de Deus diz com todas as letras e com boca cheia: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme ao Senhor e livra, age. E ele faz isso. Os anjos estão aí. A Bíblia é um livro que menciona a presença e a ação dos anjos. Ah, pastor, mas eu não sinto falta deles e eu não quero saber deles. Tudo bem. Vai faltar a você o discernimento espiritual, mas se você começar a aguçar o seu desejo pelas coisas espirituais que envolvem os anjos, você vai começar a percebê-los. Eu tenho ido no monte com os irmãos, Lucão, Dê, pastor, Tiago, que não falta. E lá no monte, eu tenho orado a Deus. E às vezes eu falo com os anjos. Não é uma oração, é um exercício. Ah, que bobagem, pastor. É minha bobagem. Porque eu sei que tem anjos ali. Nunca vi nenhum. Mas o início da minha ação no meu coração me levou a essa experiência completamente estranha. Talvez, não sei, não ouvi a Sara. O que ela acha disso? Mas para mim foi muito estranho naquele aeroporto. Aquele senhor com uma conduta muito estranha. E quando ele nos abençoou, eu senti lá no meu coração. E descobri ali, pelo discernimento que o Senhor me deu, que os anjos passam despercebidos. Você já leu isso na Bíblia? Que os anjos passam despercebidos? O escritor aos Hebreus diz assim: muitos sem saber hospedaram anjos. Como é que você hospeda um anjo e não sabe?
É porque ele se parece com uma pessoa. Ele se relaciona como uma pessoa. Algumas das experiências com anjo no Velho Testamento, as pessoas que tiveram só descobriram que eram anjos no final. E os anjos de Deus estão aí, irmãos, fazem parte das realidades, ajudam nas cirurgias, trabalham a nosso favor. O próprio escritor aos Hebreus diz que eles são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Quem são estes? Somos nós. São companheiros nossos. Quando alguém queria ajoelhar diante de um anjo, falou, não ajoelha diante de mim, não. Eu sou como você. São criaturas racionais, livres, que podem escolher entre o certo e o errado, e escolheram servir a Deus e trabalhar conosco. Um anjo, queridos, apareceu para Paulo no meio do naufrágio, no meio de um acidente. Se você estiver no meio de um barco prestes a afundar, e um anjo aparecer para você, qual a mensagem que você gostaria de receber? O barco não vai afundar. Não é isso? Você está lá, no meio da tempestade, e a tempestade não passou, e o barco está se arrebentando, aí aparece um anjo, aí você pensa assim, o anjo vai falar que o barco não vai afundar. Não é isso que a gente quer? O carro não vai bater, a doença não vai progredir. Mas o anjo não falou isso. O anjo falou assim, o barco vai afundar. Mas todas as vidas foram dadas a você. O Senhor enviou um anjo para que Paulo fosse até o capitão daquele navio e falasse, o Senhor me apareceu. Queridos, as realidades espirituais estão aí para serem percebidas, mas elas somente serão percebidas por quem tem discernimento. E se você não acreditar nelas, elas nunca se farão reais para você. Bem, mas não tem só anjo. Os demônios estão aí também. Sabe, irmãos, por incrível que pareça, existem cristãos que acreditam mais que tem demônios agindo do que anjo. Lutam mais contra demônios do que creem que anjos podem estar agindo. E enxergam mais e confiam mais que anjos, que demônios podem ter feito alguma coisa, coisa ruim, do que anjos terem feito coisas boas. O fato é que demônios também fazem parte das realidades espirituais. E se eu não tiver olhos espirituais, eu vou brigar com a minha esposa, vou brigar com o meu marido, vou brigar com o meu filho, vou brigar com o meu pai, vou criar confusão com a igreja, vou brigar com o irmão lá do solar. E foi um demônio que agiu. E os demônios fazem isso, eles semeiam a destruição. A palavra de Deus diz que o maligno vem para fazer 3 coisas prediletas dele: matar, roubar e destruir. E ele vai agir assim. E a falta de discernimento espiritual faz com que você e eu não enxerguemos a ação de Satanás. E quando eu não enxergo a ação de Satanás, eu não repreendo a ação de Satanás. Eu não repreendo a ação dos demônios. E com isso eu perco paz, eu perco tranquilidade, eu perco a hora. Eu fico nervoso, eu fico ansioso, pessoas ficam depressivas, acham que o momento não é o momento adequado e que elas não estão no centro da vontade de Deus, porque deram ouvidos a ensinos enganadores de demônios. Hoje, século 21, irmãos, no século 21, de todo o avanço científico e material, as pessoas estão vivendo completamente sem discernimento, incapazes de entender que o diabo está agindo e estão sofrendo cada vez mais. Falta-lhes discernimento espiritual. Que o Espírito Santo tem para você, o Espírito nos revelou. Os anjos fazem parte, os demônios fazem parte, o mundo espiritual tem uma língua própria,
Paulo fala dela lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos. O mundo espiritual possui uma ciência, uma física própria, porque os demônios, os anjos, não são ilimitados, eles não são fumacinhas, não, eles têm corpos, eles têm dedos, olhos, boca, aparência. Eles precisam de um mundo físico para existir, esse mundo que a Bíblia e o cristianismo chama de mundo espiritual. E se eu e você não desenvolvermos esse discernimento, nós não vamos entender que eles estão agindo. Por isso, meus amados, ao trazer esta mensagem, eu quero que você comece a partir de hoje a sentir necessidade de ter discernimento espiritual. O 6º capítulo de Paulo aos Efésios fala sobre a armadura de Deus. Daniel, fecha a porta ali antes das crianças entrarem. Pode parar elas lá, por favor, e elas aguardam um pouquinho. O 6º capítulo fala sobre a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Lembra lá? Usa as sandálias do evangelho da paz, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a espada do Espírito. E usa o capacete da salvação, mas o que me interessa é o escudo da fé, com o qual vocês vão apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. Sabe quando que ele lança esses dardos? Todos os dias. Amanhã você não vai estar livre. Talvez hoje à noite você não vai estar livre. Você será um alvo predileto de Satanás. E a única forma de vencer, a única, é com discernimento espiritual. Precisa de fé. Precisa entender, existe uma ação contra a minha vida, contra a minha família. E eu a venço no poder do Espírito Santo de Deus. Eu preciso me relacionar espiritualmente. E para isso, eu caio na intimidade com o Espírito Santo. Não tem jeito. Se você quiser enxergar as realidades espirituais. E quando eu digo enxergar, não é sair vendo anjo, sair vendo demônio. Eu nunca vi um anjo, nunca vi um demônio. Mas o discernimento espiritual consegue mostrar quando ele está agindo na minha vida, quando ele está agindo através de mim, quando ele está agindo na minha casa. E quando eu me afasto da intimidade, o discernimento diminui. O discernimento espiritual é diretamente proporcional ao tanto de intimidade que você tem com o Espírito Santo de Deus. Você quem? Cada pessoa. Então, o discernimento espiritual da Teresa é diretamente proporcional à intimidade que ela tem. Não adianta eu buscar o Senhor para que ela tenha discernimento. Não adianta ela buscar para que eu tenha. Na nossa viagem, lá a Salvador, a pessoa que mais buscou, na minha observação, foi a Teresa. Na minha observação. Então, não posso falar da Sara e do Mateus. Mas eu vi a Teresa buscando, acordando cedo, dependendo do Senhor, falando com o Senhor, chamando para fazermos o culto lá no quarto do hotel. E a intimidade dela com Deus resultou em discernimento espiritual, direção, ela mostrando o caminho. Queridos irmãos, é assim na vida de qualquer pessoa. Se você quiser ter discernimento espiritual, ouvir o que o Senhor tem para falar, ver as realidades espirituais, desenvolva vida de oração e meditação na palavra de Deus. Não tem outro caminho. Não existe outra porta. É a porta da oração, é a porta da palavra de Deus. E quanto mais você se dedicar, mais discernimento você tem. Volte lá para 1 Coríntios 2. Versículo 15 e 16.
1 Coríntios 2, 15 e 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém é discernido. Paulo está dizendo assim, se você buscar, o Espírito Santo vai falar com você, e você pode ficar tranquilo, que quem vai te julgar é o próprio Espírito. E se alguém falar assim, eu não concordo com você, eu tive o discernimento do anjo, se a Sarinha não teve, não é o discernimento dela que me fala, é o meu. Porque a ação do Espírito Santo sempre será primeira, relacionamento individual. A Bíblia é o registro de Deus falando com o ser humano individualmente. Caim, por que você está aí com a cara brava, emburrado? É assim, Deus chama pelo nome. Adão, o que você fez? Que você está escondido? Você nunca foi de esconder? O que aconteceu? Relacionamento pessoal. Ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Eu quero terminar com essa frase. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos ler juntos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos ler de novo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos fechar a Bíblia, desligar o celular e falar sem ler? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu pergunto, você tem? Se você for para a sua vida semanal com a mente de Cristo, você vai encarar a segunda-feira como Cristo encararia. Você vai encarar o seu trabalho, Andréia, como Cristo encararia. Você vai encarar a dificuldade do dia a dia como Cristo encararia. Você vai viajar como Cristo viajaria. Você vai operar como Cristo operaria. Você vai vender como Cristo venderia, porque você carrega e leva a mente de Cristo. E sabe como é que faz para a mente de Cristo dominar a sua mente? Bíblia e oração. Amanhã é segunda-feira, feriado. Talvez você não vá trabalhar. Oba, não vou trabalhar. Vou dormir até a hora que eu levantar para orar. Se você entender que a oração faz parte da sua vida, como o ar, como a comida, como qualquer coisa essencial, você desenvolverá a mente de Cristo todo dia. Todo dia. Não só nos cultos, porque nos cultos é fácil. Tudo aqui gira em torno de Cristo. Mas agora começa a sua batalha. Busque o Senhor e desenvolva a mente de Cristo na sua vida. E que não seja um discurso distante. Você diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Você pode fechar os olhos e falar, eu tenho a mente de Cristo. Vamos ficar em pé. Senhor, eu quero te agradecer por essa mensagem. Nunca que eu podia imaginar que o Senhor ia me dar uma mensagem grande dessa e ainda eu estou na introdução, numa viagem que eu nem queria fazer. Mas o Senhor é bom. E o Senhor confirmou a tua vontade, o teu plano. E ali naqueles lugares que passamos aprendemos tanto. Errei também. Falei coisas que eu não devia. Mas, acima de tudo, o Senhor, na tua misericórdia, ensinou muitas coisas a mim. E uma delas
é que as realidades espirituais atravessam a nossa vida, atravessam a nossa realidade. E só quem tem ouvidos e olhos espirituais consegue entendê-las. Que os meus irmãos que me ouviram, me acompanharam em casa ou aqui, saiam daqui com sede intensa de discernimento espiritual. Porque a tua palavra diz aqui na carta que lemos de Coríntios, que o Senhor nos dá gratuitamente. O Senhor não retém, quem busca vai achar. Então que tenhamos sede, desejo, vontade, e o Senhor nos dará, e nós melhoraremos a nossa vida, e não só a nossa, daqueles que estão ao nosso lado. Obrigado, Jesus. Obrigado por dividir conosco a sua mente. E a gente pode falar, nós temos a tua mente. Obrigado. Que a graça preciosa, poderosa, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a direção do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, que aqui estão, que estão em casa, durante essa semana, durante o feriado de amanhã, dando a você uma semana cheia de discernimento espiritual, proporcional à intensidade da sua busca. E com isso, com essa graça recebida, você ame e deseje a volta de Jesus, porque Ele vai voltar e não tardará. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Se é da sua família, dá aquele abraço apertado. Se não é, dá um soco na mão. Tereza e eu vamos para a porta, dar um soco na sua mão e abençoar você em nome de Jesus. Irmãos, o pastor pediu agora para dar um recado para vocês se inscreverem no Jericó, amém? Só até hoje, amém?